Aleluia. Você pode levantar suas mãos para Ele. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Nos rendemos, Pai, ao Senhor hoje à noite. Nos consagramos ao Senhor hoje à noite, Pai. É por isso que estamos aqui, porque nos consagramos a Ti. Aleluia. Nos consagramos ao Senhor. Espírito, alma e corpo. O nosso corpo é Teu, Pai. Os nossos pensamentos são Teus. Obrigado pelo novo nascimento que aconteceu no nosso espírito. Mas nós nos consagramos ao Senhor. Espírito, alma e corpo. Você pode nesse minuto consagrar a sua vida ao Senhor. Dizer para Ele que você pertence a Ele. Que você consagra seus pensamentos a Ele. Que você consagra o seu corpo a Ele. Aleluia. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. Aquele que quiser me seguir, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que entra por mim entrará e sairá e achará pastagem. É o Senhor que nos guia a pastos verdejantes, é Ele que nos conduz a águas de descanso. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Nós abrimos os nossos ouvidos hoje à noite. Nos conduz a um lugar de favor. Nos conduz a um lugar aonde as coisas acontecem. Nos conduz a um lugar aonde não é pela nossa força, é pela sua. Nos conduz a um lugar, Pai, de rendição hoje à noite. A sua palavra diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, que eles passeiam por toda a terra, que mesmo em lugares aonde estamos ausentes dos olhos humanos, os teus olhos nos contemplam. Obrigado, Senhor. Nós nos rendemos hoje à noite e te damos graças, te damos graças. Você pode agora só agradecer a Ele pelo que Ele já fez em Cristo, mas pelo que Ele está para comunicar. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por corações sensíveis, por olhos para ver e ouvidos para ouvir, corações sensíveis para perceber, Pai. Te damos graças, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diz amém. Antes de você sentar, eu queria ler Provérbios 10 com você, verso 22. Quando a Bíblia fala que é a bênção do Senhor que nos enriquece. Sabe, nós devemos nos esforçar, fazer a nossa parte. Mas, irmãos, a bênção está na rendição. É a bênção dele que nos enriquece. Não é a nossa sabedoria. Não é somente o nosso esforço, mas é a bênção do Senhor. Deus é a nossa fonte. E é Ele que nos conduz a pastos verdes. Às vezes estamos na grama, achando que é o pasto verde que Deus promoveu. Tem coisas que a nossa força pode trazer, mas a plenitude está em Deus. E
nesse mesmo capítulo, no versículo 24, também diz que aquilo que o ímpio, que o perverso teme, vai vir sobre ele. Por isso que nós não devemos temer, porque o medo é uma porta para o diabo. Mas ele fala que o anelo, a palavra anelo aí é a palavra desejo. O desejo dos justos, Deus o cumpre. Então, enquanto eu pensava, irmãos, sobre esse tema, ativando o favor, essa palavra subiu no meu coração. Deus deseja. Na verdade, Deus quer cumprir o desejo do nosso coração. Mas ele precisa ser ouvido. No Salmo 37, o salmista disse no versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é Deus que está segurando coisas. Às vezes é o nosso coração que precisa só ser alinhado. Eu estou com expectativas de que essas quintas-feiras vão alinhar o nosso coração. Desejos sendo cumpridos. E eu estava ontem na imersão profética lá em Caruaru. E o Maneco, ele contou um testemunho bem interessante. Que ele viajou e esqueceu de colocar meias pretas na mala. E ele ficou tão constrangido de pedir isso a alguém, porque é uma coisa tão simples. Ele disse: eu vou aqui usar a que eu tenho, e depois eu providencio uma meia preta. E ele disse que quando chegou na igreja para aquele evento, uma senhorinha chegou perto dele e falou assim: professor, eu tenho uma coisa para lhe dar. Eu estou até constrangida, porque é algo tão simples. Mas está aqui. E quando ele abriu aquele pacote, era o quê? As meias pretas. Eu vejo Deus desejoso, irmãos, de se manifestar em nossa vida. Mas nós precisamos ativar esse favor. E é sobre isso que eu queria falar. Mas antes de sentar, repete comigo essas palavras em fé, porque nós precisamos misturar a fé ao que vamos ouvir hoje à noite. Diga assim comigo: eu declaro que Deus está gerando novos tempos de crescimento, novas portas de oportunidades, novos relacionamentos e novos níveis de favor me esperam no futuro. Novos níveis de favor nos esperam nesse mês de maio, se a gente poder crer, irmãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós te damos graças e estamos com expectativas. Nos surpreenda, Senhor. Nos surpreenda, porque a sua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A ti daremos a honra, Pai, a glória e o louvor. No nome poderoso de Jesus. Amém. E enquanto você senta, fala para pelo menos 3 pessoas: eu declaro novos níveis de favor na sua vida. Glória a Deus. Obrigado ao grupo de música. Glória a Deus. Então, sem delongas, eu queria ler com vocês um texto de Lucas 21, a partir do verso 1. Nós vamos estudar um pouquinho essa passagem bíblica hoje. E nós temos construído nessa igreja. Eu lembro, irmãos, quando eu cheguei nessa igreja, e havia muito movimento na hora do culto. E graças a Deus, hoje a nossa igreja está bem mais disciplinada. E eu queria pedir só a atenção de vocês nesse momento. Vamos dar a Deus a nossa atenção agora, amém? Então faz um esforço para você não se mexer, não conversar, nem dormir. Porque senão você vai ser roubado.
você vai perder a sua viagem, amém? Mas eu queria que pudéssemos agora dar atenção àquilo que Deus preparou para nós hoje à noite. Então, Lucas 21, nós vamos estudar essa passagem hoje. E eu queria ir lendo e comentando algumas coisas com vocês. O favor de Deus, irmãos, é algo que está disponível para todos nós. Para aqueles que consideram a voz de Deus. Existem coisas que eu sei que vão levar um tempo para acontecer, mas outras já estão disponíveis, preparadas, prontas. E tudo o que nós precisamos fazer é seguir os comandos de Deus. Eu preciso entender que uma instrução nova só vai chegar para a minha vida da parte de Deus quando as anteriores forem cumpridas. Às vezes a gente quer uma instrução nova, mas existem instruções velhas, se eu posso chamar de velhas, que não foram cumpridas. Às vezes estamos orando por situações que Deus já nos deu instruções sobre elas. Às vezes estamos orando por um favor, por uma chuva, aonde ainda não existem sementes. E eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas, através da vida dessa mulher. Então, Lucas 21, a partir do primeiro versículo, diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, ou na salva. Aqui a gente usa salvas, né? Gasofilácio é um tipo de recipiente, onde também as pessoas colocavam suas ofertas. E escuta isso com muito cuidado. O momento das ofertas em um culto é um momento onde estamos sendo observados por Deus. Às vezes a gente percebe que quando diz assim, agora vamos dizimar e ofertar, parece que o culto acabou para algumas pessoas. Parece que a reverência agora acabou. Agora não, agora é hora de dar dinheiro na igreja. Não, irmãos, o momento de ofertas na igreja é um momento que o culto continua. É um momento onde Deus está observando mãos e corações. Porque dizimar, ofertar, o momento da oferta na igreja, escuta isso, é o momento onde eu também ministro a Deus. Eu ministro gratidão, eu ministro reconhecimento, eu ministro a generosidade. O momento de ofertas na igreja é um momento onde nós vamos dar a Deus oportunidades de responder orações que estamos fazendo pela nossa vida financeira, por exemplo. Eu não sei se você, como eu, um dia teve a experiência de sair de casa, preparado psicologicamente para dar uma oferta na igreja. Você fez os cálculos, você veio para um culto como esse, e você pensou, na hora da oferta eu vou dar X de oferta. O dízimo a gente já sabe, mas a oferta é aquilo que eu proponho no meu coração. Sabe, Deus pode participar de um momento como esse, quando eu vou dizimar, ofertar, especialmente na oferta. Quantas vezes eu vim com um valor para ofertar, e na hora, irmãos, um comando de Deus veio para o meu coração. E Deus disse, não é isso que você vai dar hoje, você vai fazer isso. E aquilo era desafiador para você. Quem aqui já passou por isso? Às vezes foi para a igreja, às vezes foi para a oferta na vida de alguém. Porque esse momento é um momento também que Deus quer poder guiar a nossa vida. Uma das formas, eu ouvi isso do pastor Edilson de Lira, que uma das formas do homem exercer domínio é por meio das suas sementes. Você sabia que Deus nos criou para dominar? E uma das formas de exercer esse domínio é por meio daquilo que estamos plantando. O apóstolo Paulo disse que tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Eu preciso entender que há coisas que são sementes que vão manifestar o favor de Deus.
Às vezes estamos, irmãos, pedindo para Deus promover um bom futuro por meio de orações, quando Deus estabeleceu um sistema de sementes. Uma boa vida financeira não vem somente porque eu oro pela minha vida financeira. E escute, porque eu dizimo e oferto somente. Eu também preciso administrar bem aquilo que Deus tem me dado. Não vai adiantar só dizimar e ofertar e gastar mais do que ganhamos. No final, a conta não vai fechar. Quem está comigo? Eu preciso entender uma coisa, que aquilo que o homem planta, aquilo ele vai colher. Deus está nos observando. Eu estava lendo a passagem da multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus multiplicou pães, alimentou as pessoas. A Bíblia diz que as pessoas comeram e se fartaram, encheram a barriga. E sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus disse: agora vamos recolher os pedaços, para que nada se perca. Deus é um Deus que Ele não desperdiça nada. Às vezes a gente está bem financeiramente, aí uma luz está acesa, sem precisar. O que é isso? Desperdício. Sabe o que é gratidão? É administrar bem o que Deus tem nos dado. Não é porque sobrou que eu vou desperdiçar. Entenda, Jesus, ele tinha o favor de Deus sobre ele. Ele pegou o pouco, porque o problema, irmãos, não é ter pouco. O problema é como estamos administrando o pouco. O problema para Deus nunca foi o pouco que temos, porque sempre que era pouco, Deus pegou o pouco e fez um milagre acontecer. O problema não é a estação que estamos, escute, o problema não é a estação que estamos passando, é como estamos passando. Jesus disse: existe promoção mesmo no tempo do pouco. Olha o que Jesus disse: quem é fiel no pouco será promovido para mais. Por isso que Jesus, quando ele tinha apenas nas mãos 5 pães e 2 peixinhos, ele não lamentou: oh Senhor, eu queria fazer tanto. Ele não lamentou o pouco, porque o problema não é o pouco, irmãos. Vamos pegar isso hoje à noite. É como estamos administrando o pouco. Então Jesus pegou o que era pouco e foi grato a Deus. E o pouco foi transformado em mais do que suficiente. O favor de Deus, irmãos, quando estamos andando naquilo que conhecemos, o favor de Deus vai vir sobre o pouco, porque é a bênção de Deus quem nos enriquece. Eu quero declarar sobre nós, irmãos, um avivamento para honrar aquilo que Deus nos confiou como instruções. Como explicar 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou? Eu preciso ser fiel na administração do pouco. Não é o pouco que é problema, é como eu administro ele. Eu não posso desperdiçar as oportunidades que Deus me dá, porque escute, verbo gravatar, Deus nos dará oportunidades de grandeza na estação do pouco. Está pegando isso? Portas vão se abrir para nós, não é quando tudo estiver resolvendo, é no caminho que Deus vai abrir oportunidade de sermos fiéis a Ele, de seguirmos a voz dEle. Quando tudo estiver favorável, eu vou ofertar, eu vou abençoar pessoas. Eu vim dizer, irmãos, que o tempo chegou. É um sistema de sementes.
Eu estou falando isso que eu ouvi uma mensagem do pastor Edilson de Lira ontem. Quem não assistiu, ele pregou ontem sobre sementes. E encaixou aqui com o que estava no meu coração. Agora escute, irmãos. Celebre o pouco que você tem. Só tem um par de sapatos. Dê graças a Deus pelo que você tem. Quando eu cheguei aqui em Gravatá, irmãos, a igreja é pequenininha, muitas limitações. Minhas confissões de fé eram ter pelo menos 3 calças de cores variadas. Senhor, eu quero uma calça marrom, limitado. E eu estava ontem lembrando, meu Deus, eu nem percebi. Eu tenho uma marrom, tenho uma cinza, tenho uma branca, tenho uma preta. Mas os processos do pouco estão me preparando. É isso que a gente precisa entender. Eu preciso entender que enquanto eu aguardo manifestações, Alberto, de coisas maiores, Deus está dizendo, filho, anda no que eu tenho te ensinado agora. E aí vai vir um favor sobre você. E eu vim dizer hoje para nós, irmãos, Deus está nos observando. Como é que Ele vai se comportar nessa estação? Como é que Ele vai lidar com os 5 pães e 2 peixinhos? Ele vai reclamar, murmurar, ou Ele vai dizer, Pai, eu te dou graças? Agora, esse texto, no versículo 1, diz que estavam ali ricos, lançando suas ofertas. E no versículo 2 diz, agora irmãos, a partir desse versículo aqui, nós vamos ler 4 versículos desse texto aqui. O primeiro foi o versículo 1, vamos ler o 2, o 3 e o 4. A partir desse versículo aqui, no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 4, vai haver uma ênfase, que essa mulher era viúva e pobre. Nos 3 versículos agora que vão vir, vai falar, essa mulher era viúva e pobre. Viúva e pobre. Viúva e pobre. Eu acredito que Jesus queria ensinar alguma coisa, se Ele falou em 3 versículos a mesma coisa. É porque eu tenho tão pouquinho. Essa daqui era viúva, não tinha marido, não tinha INSS, não tinha Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Menino, não tinha nada. Viúva e o quê? E pobre. Mas a Bíblia diz que Jesus viu essa mulher. Ele nos vê, irmãos. E sabe o que essa mulher fez? Estava lá Jesus observando. Os ricos vinham, pegavam os pacotes e lançavam como oferta. Aí vem uma viúva, olha o destaque, viúva e pobre. Digam comigo por 3 vezes, viúva e pobre. Tem alguma coisa aqui para a gente aprender? E diz que essa mulher, que Jesus estava observando, vendo, ela lançou ali 2 pequenas moedas. Escute, ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer ao Senhor. Para mim, para nós hoje é libertação, porque às vezes estamos orando por coisas onde Deus disse, você tem que plantar. E talvez alguns de nós, pela experiência, pela vasta experiência de caminhar com Deus, já percebemos que a oração, irmãos, ela tem a sua importância, mas nem tudo nasce por oração, porque eu preciso plantar. Eu lembro de um homem tão consciente disso, que ele não tinha nada, e aqui, irmãos, eu não estou apenas falando de ofertar na igreja, pelo amor de Deus, também, porque é a melhor terra que tem, igreja do Senhor, obra de Deus. Mas eu lembro de um homem que estava em um culto, já contamos aqui esse testemunho, passando por pressões, mas que começou a entender que para ativar o favor de Deus, ele tinha que plantar, ele não tinha nada para dar, e ele pegou
o botão da camisa dele, arrancou e disse: eu não vou sair daqui sem ofertar nada. Arrancou o botão da camisa. E eu acredito que ele não arrancou esse que vem de reserva não, né? Que está sobrando. Porque às vezes a gente é rápido para dar a sobra. E você vai ver aqui que Jesus, irmãos, não valoriza tanto a sobra. Sabe por quê? Quando é dada para Ele, porque não nos custa nada, ou quase nada. Agora, já vi pessoas dando botão da camisa porque não queria. Agora, olha o que Jesus fala no próximo versículo. E disse: verdadeiramente, vos digo que, de novo, ó, esta viúva pobre deu mais do que todos. No versículo 1 nós vimos que os ricos estavam dando. Agora, a nossa oferta, irmãos, não está ligada somente ao valor, mas à fidelidade. Não é só o valor que importa para Deus, é a fidelidade. Em Provérbios 14, a Bíblia diz que o infiel de coração dos seus próprios caminhos vai se fartar. Não é Deus que está em silêncio, não é Deus que está contra os nossos projetos. Como do seu próprio proceder, o homem de bem. Provérbios 28, versículo 20, também vai dizer o seguinte. Provérbios 28, 20 vai dizer: o homem fiel será o quê, irmãos? Mas o que se apressa a enriquecer, não passará. Quem é que se apressa a enriquecer? Quem quebra princípios para alcançar objetivos. Mas o homem fiel será acumulado de bênçãos. Vai ser bendito na saída, vai ser abençoado na entrada, vai ser abençoado se colocar um roçado, abençoado se empreender na cidade. O que colocar as mãos vai estar lá a bênção do Senhor. Deuteronômio 28 fala isso. Então eu preciso entender que é necessário cultivar fidelidade. Às vezes nós estamos esperando de Deus, irmãos, que Ele quebre os seus princípios. Tem oração que é um pedido para Deus quebrar os seus princípios. Eu não sei se você, assim como eu, tem pensado melhor no que está orando. Porque se algumas respostas não vieram, é bom de vez em quando examinar as nossas orações. Porque há orações que é um pedido para Deus quebrar os seus princípios. Vou dar um exemplo. Eu não sou fiel a Deus em dízimos e ofertas, um exemplo. E eu peço para Ele abençoar minha vida financeira. Que oração é essa, irmãos? Quem está me entendendo? Amém. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Por isso que no tempo do pouco eu preciso cultivar o quê? Fidelidade. Então é importante a gente poder observar esses pontos. Agora, Lucas 21, verso 4, para a gente começar a fechar. Volta ao versículo 1 e vamos ler todos juntos, novamente. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes... Ou seja, quando sobra, me parece que não há tanto esforço. O desafio é quando a gente precisa obedecer pela fé. Mas diz: esta, porém, da sua pobreza, mais uma vez uma ênfase, deu tudo o que possuía. Todo o seu sustento. Vemos na oferta dessa viúva pobre, sabe o que, queridos? Dependência. É preciso, irmãos, para provar do favor de Deus, é preciso passar pela dependência de Deus.
Depender de Deus. Digam comigo, dependência de Deus. O que me chama a atenção é que Jesus, irmão, eu estou falando do Jesus, não é o marido não, é Jesus, elogiou a oferta dessa viúva pobre. Poucas vezes na Bíblia você vê Jesus elogiando. Ele elogiou uma vez que uma mulher teve uma grande fé. Um centurião teve uma grande fé, ele ficou admirado. Aqui ele elogiou a oferta de uma viúva pobre, que deu 2 pequenas moedas, porque para ela, era o que ela tinha, era o seu sustento. Ao ofertar dessa maneira, ela estava dando a Deus a oportunidade de cuidar dela. Não estamos aqui dizendo que temos que dar tudo. Se Deus guiar, irmãos, Ele se responsabiliza. Mas estamos dizendo sim, precisamos depender de Deus. Essa mulher, ela se lançou, porque eu fico pensando, Jesus vendo aquilo, sabendo que era pobre, era viúva, Ele não impediu ela de ofertar, era o sustento dela, Ele não impediu ela de ofertar, irmãos. Eu fico pensando, Jesus não disse, não precisa. Já vi seu coração, nem só de coração viverá o homem. Porque só a atitude dela de querer dar, para muitos de nós era suficiente, para Deus não. Porque Deus não quer só o coração, Ele quer o corpo também. Importante isso aqui. Jesus não a impediu. E sabe, irmãos, Deus quer nos ensinar hoje à noite. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Então diga para alguém perto de você, deixa Deus cuidar de você. E eu queria lembrar aqui algumas passagens, quando o pouco não era problema. Você vai lembrar de uma viúva também, que está lá em 2 Reis 4, que essa viúva perdeu o marido, ficaram algumas contas para pagar, e aí a Bíblia fala que ela foi até o profeta, e o profeta perguntou para ela, o que é que você tem em casa? Ela disse, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? O favor de Deus veio sobre aquela uma botija de azeite. Eu pergunto para você hoje à noite, o que é que você tem em casa? Eu quero crer junto com você que o favor de Deus vem sobre isso que nós temos para mudar a nossa situação, irmãos. Uma outra viúva, vamos ler esse texto, 1 Reis 17, verso 15. Quando Deus dirigia um profeta para ir à casa de uma viúva, em uma estação de pouco, não estava chovendo, não havia colheitas, e o profeta é enviado por Deus para a casa dessa mulher, para ser sustentado por ela, versículo 10, esse é o versículo 10, então, no caso aqui, Elias se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Só escuta isso. Antes do favor, virão instruções para a nossa vida. Diga, antes do favor, Deus enviará instruções. Quero aqui abrir um parênteses. Contei para a Rose esse testemunho meu e quase que eu choro. Estava esses dias no mercado. Rose foi pregar fora. Então, eu disse, eu vou no mercado comprar algumas coisas para consolar, né?
a ausência dela, para jantar também. Estava na fila do caixa, e uma moça estava na minha frente, já uma senhora, ela passou, estava com as suas coisas, e quando eu olhei para ela, eu me senti inspirado naquele momento para ajudá-la. Você sabe de coisas, você não está pensando sobre isso, e de repente vem aquela impressão, ajude ela. Eu fiquei ali pensando, irmãos, o que deveria fazer, e na hora eu comecei a administrar, é aí o erro nosso. Quando Deus falar, a gente tentar administrar o que Ele falou. Eu comecei a observar, será que ela precisa? Aí eu olhei para a roupa, aí eu olhei para as compras dela, tinha negócio de bolo, água mineral, aí eu fiz a conta, alguém que precisa, não está comprando água mineral, garrafa grande, julgando, tentando me livrar daquela direção, tentando não me envolver com aquilo, inconscientemente eu comecei a observar, para tentar dizer assim, ajuda ou não ajuda, precisa ou não precisa. Querido, não tem a ver se precisa ou não. Tem a ver com fidelidade. E quando ela passou as coisas dela, eu observei e pensei, isso é bem... Ela trabalha para alguém, vai fazer bolo para os meninos, da casa de alguém rico. E fiquei ali naquela luta, resumindo, para minha vergonha. E eu sei que tinha algo ali de Deus para mim, que eu perdi. Se bem que nós não devemos fazer somente para receber. Só o fato de Deus mandar já é suficiente. Mas nós sabemos que Deus é um bom recompensador. E eu fiquei ali esperando, vou, não vou, resumindo. Para minha vergonha, eu não fiz, irmãos. Olhei para o caixa, deu 70 e poucos reais a conta dela. E ela puxou o cartão, nem sei se ela dividiu, lá é crédito, bem feliz, bem animada. E aí, quando ela pegou as compras dela, ela olhou para mim e disse assim, isso aqui é porque eu vou amanhã fazer meus lanches para vender. Ela já tinha passado o cartão na hora, eu queria... Aí eu olhei, não tinha mais, só estava com o cartão também, eu disse, estava com 14 reais eu acho. Porque tem direções de Deus que ou você faz na hora, ou passou a oportunidade. Eu queria agora remediar, não dava mais tempo. Verbo Gravatar, esse mês, Deus vai abrir oportunidades que são únicas. Eu preciso ser rápido para obedecer. Ela pagou a conta dela, foi para casa mais feliz do que eu. Mesmo pagando, e eu fiquei pensando, como eu me senti, irmão, naquele dia, lento para obedecer a Deus. E a água mineral, ela até esqueceu, disse, eita, a água. Aí quando ela pegou a água, disse, esqueci de passar, vou passar aqui agora. Eu queria pagar a água, mas eu fiquei tão nocauteado pela minha lentidão, que eu acabei não agindo mais. Você está comigo? A água era para fazer suco, para vender o suco. Não estou aqui sensibilizando, ela precisava. Não, talvez Deus queria só se mostrar para ela. Ela estava feliz, ela estava, graças a Deus, amo fazer os meus lanches, amo vender, graças a Deus, estou tão feliz por isso. Foi isso que ela me disse. E sabe, irmãos, eu fico pensando, uma oportunidade passou por mim. E eu não. Tem favor de Deus que vão passar por nós, irmãos, esses dias. E se a gente não abraçar a oportunidade, não vai adiantar ficar só orando. Ou o Senhor manda chuva, e às vezes a chuva vem como... A chuva, o milagre, a resposta pode vir aí, na fila do supermercado. Em um culto como esse. Eu fico pensando aqui, coloca lá o texto, por favor. 1 Reis 17. Então ele foi, pediu água,
Vamos lá. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Pode passar. Só que ressaltando, irmãos, não estava chovendo nessa época. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aí ela mexeu com o crente, né? Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Olhe, diante de Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela. Digam comigo, um punhado. E um pouco de azeite numa botija. Diga, um pouco. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida. Diga, resto de comida. Para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Percebeu aqui, irmãos? O problema nunca foi o punhado. O problema nunca foi o pouco. O problema nunca foi o resto de comida. O problema sempre é a disposição de obedecer aos comandos de Deus. Próximo. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque, pode passar, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha, que era um punhado, né? Não vai se acabar. O azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor, que está te dando essa instrução, fizer chover sobre Gravatar. Agora o que me chama a atenção é isso aqui, irmãos, o próximo. Foi ela e fez. Foi ela. Tu não há derrota. Em Cristo não há fracasso. Aleluia. E os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se enfadam. Porque para os justos nascerá o sol da justiça. Eu queria ouvir línguas aqui também no altar, línguas estranhas. Vamos levantar oração a Ele. Aleluia, sacrifícios de louvor. Oh, aleluia. Isso, vamos deixar o Senhor conduzir. Oh, mimi mama. Ofereça ao Senhor a sua força, o seu ânimo. Novos níveis de favor, Senhor. Aleluia. Recosureria baba casiato coso. É tempo de sairmos da superfície. O problema não é a estação e nem os recursos que estão em nossas mãos, mas como estamos nos comportando nesse momento. Não é o Senhor nos diz hoje à noite: abrirei portas de oportunidade do meu favor. Estou colocando pessoas certas para esse tempo da vida de vocês. Pessoas que facilitarão acessos. Ficai apercebidos. Ficai atentos, porque oportunidades chegarão. E se a minha palavra for honrada, me mostrarei favorável às obras de vossas mãos. Um tempo de favor. Não apenas em maio,
Mas em junho, em julho, em agosto e em setembro, em outubro e em novembro e em dezembro. Mas como estão se comportando? E eu quero encerrar a minha parte. Hoje fala de oferecer a Deus o nosso riso. Há momentos na nossa vida que tudo que vamos ter para oferecer é o nosso riso, a nossa alegria. E desde ontem que eu senti no meu coração. Então eu queria te convidar hoje à noite, só se você confia que Deus pode te surpreender. Só para aqueles que confiam que Deus pode surpreender. Eu queria que pudéssemos dar uma risadinha para... Olha só, o diabo vai ficar confuso hoje à noite. O diabo vai ficar confuso hoje à noite, porque ele queria ver você chorando hoje, mas nós vamos rir. Você vai olhar no problema e vai fazer esse é o mês do favor na minha vida, e eu vou celebrar a bondade do Senhor. Vamos rir? Aleluia! Lembra aí as promessas do Senhor e se alegra nele. Aleluia! Aleluia! Esse ano nós vamos rir mais do que chorar. Ouça isso, mãe. Eu vejo filhos saindo das drogas. Eu tenho uma nota no meu coração para uma mãe e para um pai. Enquanto você ri, há um favor de libertação sobre os seus filhos. Então não chore mais porque eles estão nas drogas. Comece a rir, porque eles estão prestes a sair de lá. Aleluia. Não andeis ansiosos, apenas se alegrem. Não se entristeça pelo pouco. O pouco não é o problema, a nossa atitude é o problema. Aleluia. Aleluia. Alguns aqui serão curados enquanto estão rindo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Boas notícias, Pai. Nós cremos em boas notícias. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Depressão saindo. Enquanto você ri. Obrigado. Para alguém que está nos assistindo, seja curado agora rindo aí dessa depressão em nome de Jesus. Alguns vão chegar em casa hoje e vai estar resolvido.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Enquanto a igreja ri e ora, eu quero saber se nosso meio há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Se há, rapidamente levante sua mão e eu vou orar por você. Se você quer uma vida alegre, certeza de salvação, e ainda não entregou sua vida para Jesus, levante sua mão bem alta e eu vou orar por você. Há alguém aqui hoje? Ou que quer voltar para Jesus? Há alguém aqui hoje que quer se converter? Amém, estou vendo sua mão. Amém. Há alguém aqui? Há mais alguém, irmãos, que quer voltar para Jesus? Ou se converter? Há mais alguém? Ela pode vir aqui. Alguém pode trazer ela, por favor? Glória a Deus. Gente, temos uma vida para Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar aqui com ela, Sheila. Só quero declarar, como é seu nome? Elizabeth. Amém, dona Elizabeth. Eu quero declarar e crer com a senhora que esse é um novo tempo para a sua vida. Amém? Um tempo de Deus honrar a sua vida mais e mais. Seja bem-vindo à família de Deus. E repita comigo assim essas palavras. Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Muito obrigado por perdoar os meus pecados, escrever o meu nome no livro da vida. E muito obrigado, Espírito Santo, por fazer morada no meu coração. Amém. Deus te abençoe, nós abençoamos sua vida, no poderoso nome de Jesus. Amém. E antes de encerrar, irmãos, eu queria, isso me veio também ao coração. Já estamos em cima da hora, meu Deus, como o tempo passa rápido em Gravatar. Isso é precioso para Deus e para nós também. Eu chamei aqui o grupo para dizer que a gente ama, estamos juntos. Eu queria que vocês pudessem abraçar ele. Amém? Todo mundo junto aí, faz um bolão aí nele aí, por favor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor não apenas, pode ficar aqui, une pessoas, Pai, mas propósitos. Nós declaramos um tempo novo, aonde Deus vai surpreender a fidelidade do coração dele, Pai. Nós concordamos com um tempo de favor. E esse mês, Arthur, ele vai se mostrar para você. Ele vai se mostrar para você. É uma nova fase, aonde você vai ver Deus em detalhes da sua vida. Nós declaramos uma nova unção. Em nome de Jesus, Pai. Se prepare para ser surpreendido. Presentes vão chegar. Orações antigas e orações novas. Orações antigas e orações novas. Chegando para a sua vida. Amém, amém, amém. Glória a Deus.